Iniciamos, ok. Everton, vamos lá então. O seu nome completo qual que é? Everton Mike Ferreira de Oliveira. Tá. Ok, Everton, meu nome é Thiago, eu sou juiz, sou responsável aqui por presidir o seu julgamento aqui perante o Tribunal do Júri, tá certo? O seu atual endereço qual que é? Professor Ivete Rocha Tuja, número 345. Tá. Qual que é o bairro e a cidade? SIC. SIC, aqui em Curitiba, é isso? Isso. Tá, perfeito. A sua profissão qual que é, Everton? Não tenho profissão no registro de carteira, mas eu trabalho no SEASA de Curitiba. Trabalho com frutas. Tá. E o que você faz no SEASA lá? Faço descarregamento, sempre trabalhei com chapa ali, de descarregamento de carga. Trabalho ali na pedra ali. Tá, entendi. E tá preso há quanto tempo hoje? Estou preso há 2 anos e 7 meses, 8 meses. Tá, e daí quando em liberdade trabalhava como chapa ali, é isso? Ganhava quanto por mês? Ou por dia? Por dia às vezes eu ganhava 80, fora as gorjetas, dava uns R$100, uns 1.200 por mês. Por aí. Tá, entendi. Chegou a frequentar a escola? Cheguei a frequentar a escola. Até que série? Parei o 9º ano. Nono ano. Tá. O senhor tem que idade hoje? Tenho 24. Tá, e na época lá o que aconteceu? Por que não completou os estudos? Foi mais por... Preferi trabalhar mesmo por necessidade mesmo e... Hoje me arrependo muito, né? Entendi. É casado? Não. Tem filhos? Não tenho filhos. Também não tem. Essa sua prisão não é a primeira, né? O senhor tem outras? Tenho. Tá. Ao todo, o senhor respondeu a quantas investigações ou a quantos processos? Eu respondi, eu sou condenado em 2 processos. Em 2 processos? Tá. Por quais crimes? Furto, receptação. Tá. Furto, receptação, mais algum? Roubo. E roubo? Furto, receptação, roubo, mais alguma coisa? Não, só isso daí mesmo. Tá. Eu verifiquei aqui no seu histórico, Everton, eu percebi que o senhor respondeu por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sexta vara criminal, um crime que aconteceu, teria acontecido, segundo o meu registro aqui, no dia 25 de setembro de 2016. Se recorda? Se recorda. Tá. Houve aqui, pelo que eu verifiquei, uma absolvição, é isso? Isso. Tá, perfeito. Aí, em sequência, nós temos aqui uma acusação, um processo por roubo. E aqui consta uma condenação. Isso que eu paguei, graças a Deus consegui pagar o que devia pela justiça. Tá. Aí, na sequência, aqui tem um processo por receptação lá em Araucária, em 2019. E pelo que eu verifico aqui, o senhor está em andamento ainda, é isso? Está em andamento. Tá, aí tem processo de execução em relação às condenações. Tem aqui 11º Juizado Especial Criminal de Curitiba, posse de droga para consumo pessoal, 2020. Também foi arquivado aqui, se recorda? Isso, foi arquivado. Aí tem aqui esse processo no júri, primeira vara do Tribunal do Júri, ok? Aí tem um furto qualificado em Araucária, e pelo que consta aqui, o senhor foi condenado. É esse que o senhor falou que está em andamento. Tá, ok. Vamos em frente, execução de pena. Tá. Em algum outro estado, o senhor teve problema com a polícia? Não. Não? Não. Tá ótimo. Em relação à acusação, o senhor tem conhecimento? Então, eu tive ciência, foi em 2020, começo de 2021, foi na última audiência, fui comparecer em 5 audiências. Tá, mas... Foi a última audiência que eu tive dessa situação. Tá, ok, mas tem conhecimento do fato da acusação aqui, né? Sabe do que se trata? Tem. Tá. Conversou com o seu advogado já agora, antes do início do julgamento, né? Um advogado que foi nomeado aí, né? Isso, perfeito. Tá, então a partir de agora, Everton, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, o senhor pode ficar em silêncio, isso não tem problema, não vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar. E em caso de condenação, a sua pena pode ser reduzida, pode ser atenuada, tá certo? Certo. Tudo bem. Diante disso, quer responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Vou responder, vou tentar ser o mais claro possível. Nunca passei por um tribunal do júri, não sei como funciona. Vou tentar ser o mais claro possível. Certas perguntas que a meretista pode fazer para mim, eu não saiba responder, para não deixar alguma dúvida na cabeça do jurado, até mesmo para a meretista, prefiro permanecer em silêncio, mas vou tentar ser o mais claro possível, para não deixar nenhum tipo de dúvidas. Tá ótimo. Olha, a redação aqui da acusação é um pouco extensa, mas de maneira bem resumida, Everton, e é a pergunta que se faz aqui, né? Diz no dia 3 de abril de 2020, por volta das 2 da manhã, em via pública, na rua Pastor Nivaldo Ramos,
atrás do supermercado Agricer, bairro SIC, aqui em Curitiba, o senhor Everton, que é conhecido por Tom, e também Matheus Gabriel Ferreira dos Reis, acompanharam o ter sido identificado, contando ainda com a participação de Karine de Souza Taveira e amando do aqui também acusado Wendel Nascimento de Assis, teria matado a vítima Felipe de Almeida Martimiano e, segundo diz o Ministério Público, teria aqui atirado contra essa vítima. Diz aqui também que no mesmo horário, no mesmo contexto, no mesmo local, né, o senhor também teria matado a vítima Leonardo, ou melhor, atirado contra a vítima Leonardo Henrique Ribeiro da Silva, que também estava no mesmo local. Basicamente, o que se tem aqui, então, é essa acusação. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos? Não, são verdadeiros não. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio, Everton? O que eu posso falar para o senhor? Eu não tenho entendimento desse fato, tive ciência, mas não tive entendimento corretamente desses fatos aí, da forma que ocorreu, quem que era os envolvidos, quem que... Tá, o senhor nega, então, que tenha praticado crime, é isso? Isso. Tá, vamos lá. Quem que é Karine? Não sei. Tá, o Matheus? Também não sei. E o Wendel? O Wendel, eu já ouvi falar dele no bairro, pelo pai dele, juvenil, por fazer uns trabalhos na região ali, com calhas, mas de ouvir falar, de ter contato assim, eu nunca tive. Tá, mas então, em suma, em relação aqui ao Matheus e a Karine, o senhor nem imagina quem é? Não. Tá, em relação ao Wendel, já ouviu falar, mas também não conhece? Também não tenho contato, não. Tá, vamos lá. As vítimas aqui, quem que é o Felipe e quem que é o Leonardo? Também não conheço, meritíssimo. Não sabe dizer quem são? Não, também nunca ouvi falar deles, não. Tá. A pergunta que se faz, então, Everton, é por que a investigação e depois o Ministério Público apontaram para o senhor como responsável por essas mortes? Pela morte e pela tentativa? Foi por alguma coincidência. Tá, mas e qual que foi a coincidência? Não sei dizer para o senhor, não. Uhum. Qual seria a coincidência? Até mesmo desde o início da investigação, eu sempre colaborei com os policiais. Autorizei a ida deles na minha casa, por procurar alguma roupa, alguma coisa. Foi que eu pude ajudar em cima das investigações. Não tenho condição de ter um advogado. Sei que as acusações são graves. Não tenho advogado para responder às alturas. Uhum. Deve ajudar com alguma testemunha, envolver alguma testemunha. Tá. Né, meu favor. Quem que vai ser a minha palavra, né? Não tá, entendi. Everton, quem que é Tom? Sou eu. Tá, Tom é seu apelido. Um colega de trabalho me chama de Tom. Eu mesmo, na verdade, né? Uhum. Já teve nome, já nem gosto que me chamem por apelidos. Tá, mas tudo bem, mas o pessoal lá te conhecia por Tom, é isso? Isso. Tá. Quem que é Eliane de Almeida, o senhor conhece? Eliane de Almeida. Pelo que consta, Eliane é mãe do Felipe, que morreu. Foi morto? Não conheço. Uhum. Tá. Essa história aqui de que tinham chamado eles para ir no motel, para sair com umas meninas, aí eles foram até o local e foram mortos lá. O senhor tomou conhecimento de alguma coisa? Não, só tive ciência nas audiências mesmo. Uhum. Depois disso não tive ciência de mais nada. Como é que... Tá. Por que falam aqui que o senhor é traficante de drogas? Nunca fui. Uhum. Até mesmo tem esse processo, igual o senhor citou. Uhum. Na época eu consegui, né, minhas provas, começava a mostrar para os juízes que não tinha envolvimento nenhum, não. Tá, entendi. É correto afirmar aqui, então, Everton, que o seu envolvimento com criminalidade diz respeito a crimes patrimoniais, roubo, furto, receptação, mas o senhor não mexe com droga, é isso? Não mexo com droga. Infelizmente já, né, tive meus erros, tentei por esse caminho, mas vi porque não é certo, meus pais também, vários conselhos. A outra vítima aqui são duas, uma é o Felipe, que morreu, né, já por ocasião desse fato, e uma segunda vítima que é o Leonardo. O Leonardo veio a falecer depois, né, por outro motivo. Sabe dizer o porquê que o Leonardo teria falado para os familiares do Felipe que tinha certeza que foi o senhor um dos autores? Não sabia. Foi a vítima que sobreviveu, né? Sim, eu nem sabia, na verdade, que ele tinha falado isso. Uhum. Qual que foi a porcentagem, no caso, que ele me envolveu no processo, que ele falou. Tá. O senhor disse que não conhece a moça que é acusada, que é a Karine? Não. Tá. Tomou conhecimento a respeito do que ela falou aqui na delegacia, quando foi ouvida?
O que ela falou, não, só tive o que estava no processo mesmo na ciência. Uhum. O telefone dela, que estava emprestado no telefone, mas nunca emprestar nenhum telefone para fazer um. Tá? É porque na delegacia ela pegou e falou assim que o Matheus e o Everton, que seria o senhor, tinham usado o celular dela para atrair as vítimas até o local onde foram, então, né, vítimas de disparos de arma de fogo, e diz que isso correu a mando do Wendel. Mas ela fala que ela autorizou o telefone dela para ele, no caso? Isso, vocês tinham usado o telefone dela lá para chamar aqui, ó, vem aqui me encontrar, e era uma arapuca ali. Negativo. Uma armadilha, não? Quem seria que emprestar um telefone para... Tá. Quem que é Jucimar? Não conheço. Não sabe dizer quem que é? Não. O Canela, quem que é? Também não conheço por Canela, não. Uhum. É porque o Leonardo, que hoje está morto também, né? Ele foi ouvindo a delegacia lá, ele pegou e falou que teve um desentendimento, né? Porque houve a morte de outras pessoas e tal. E aí se desentendeu com o Wendel. E passou a ser amassado pelo senhor, pelo Wendel e pelo Jucimar. Não entendi. Uhum. O Leonardo, hoje ele está morto, mas ele foi vítima aqui nesse processo também. Certo. Ok? Entendeu, né? Entendi. Ele prestou depoimento e ele falou assim que ele teve um desentendimento, né? E a partir disso ele começou a ser ameaçado pelo senhor, pelo Wendel, que é acusado, e por uma pessoa que se chama Jucimar. Ele teve esse desentendimento com quem ele cita? Com o Wendel? Isso, ó, teve um desentendimento com o Wendel após a morte de alguns amigos, depois passou a ser ameaçado. Pelo jeito ele tinha alguma treta com ele, pelas palavras dele aqui, né? Teve algum problema, alguma treta lá com eles, começou essa ameaça e resultou nessa morte aqui. Eu nunca tive desavença ali no bairro, treta, como estão dizendo aí, né? Uhum. Graças a Deus nunca tive com ninguém ali. Não tem por que ameaçar ninguém também. Tá, entendi. Você foi ouvido na delegacia de polícia, Everton? Foi ouvido. Foi interrogado? O que o senhor disse para o delegado lá? Respondeu as perguntas ou ficou em silêncio? Respondi as perguntas que foram feitas para mim. Tá, e o que o senhor disse daí? Que ele tinha me citado uma data, como fazia uns dias atrás, igual eu citei para ele, que eu trabalhava 3 vezes por semana, de domingo para segunda, de terça para quarta, de quinta para sexta, são 3 dias na semana. Uhum. Fora esses dias, eu trabalho vendendo fruta ali no bairro. SIC, Tatuquara, são só a região por perto ali. E citei que, na época, quando eu trabalho no SEASA, eu saio de casa às vezes 11h20, chego lá meia-noite 20, pego minha bicicleta e vou por esse horário. Porque não estava no bairro, cara. Entendi. E depois, em juízo, foi interrogado? Fui para as audiências, mas preferi permanecer em silêncio, saber que... Né? Tá, entendi. O senhor ficou em silêncio, que é um direito do senhor, mas tem algum motivo em especial para o senhor não ter relatado esse mesmo fato, essa mesma versão que o senhor me relata aqui hoje? Não teve, não teve, não. Uhum. Jogava futebol também, Everton? Não tem uma cirurgia, não jogo futebol, não joga futebol. Esse jogo de futebol que tinha quinta, final de semana, então não participava, não sabe o que é, ou sabe? Não, eu sei, mas tipo, nunca participei. Uhum. Tá ótimo. Minha parte não tem mais perguntas, Ministério Público? Não, sem perguntas. Ok, para a defesa? Sim, excelência. Bom dia, Everton. Bom dia, doutor. Então, pelo que foi dito aqui, foi pelo excelentíssimo juiz aqui, eu só tenho uma passagem pela polícia, mas nenhuma delas é referente a tráfico de drogas. Nenhuma, graças a Deus. A única acusação que teve só foi absolvido. Sim. Tá. Com relação às partes envolvidas aqui, tanto os corréus quanto as vítimas, o senhor não conhece ninguém, só apenas ouvi falar do Wendel. Já ouvi falar por causa do pai dele, que ele trabalha com o pai dele. Que trabalha com calha, que o senhor conhece, né? Isso. Tá. As demais pessoas envolvidas, Karine, Matheus, as vítimas, Felipe, Leonardo, o senhor desconhece, não sabe quem se trata? Desconheço, doutor. Satisfeito, excelência. Quem para os demais? Para o Wendel, sem perguntas, excelência. Obrigado. Doutor Rodrigo também não? Tá, jurados, alguma pergunta?
Não? Tá, pode encerrar ali, por favor. Queria fazer mais uma pergunta para o Meretíssimo. Oi, pode fazer, o que é? Como eu sei que é meu momento de me defender, não tenho advogado para responder às alturas, como já disse. Não teve como eu ir presencialmente aí mesmo, para mim poder... Ah, não, já houve uma decisão com relação a isso, Everton, e está decidido, tá certo? Pode encerrar ali, por favor, Álvaro. Aí depois o seu advogado pode conversar com o senhor, se for o caso, explicar. Mas já tem... Wendel, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá, o nome completo do senhor, qual que é? Wendel Nascimento de Assis. Tá, Wendel, realizamos aqui agora seu interrogatório, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, tá certo? O seu atual endereço qual que é? Atual endereço? Endereço? É Rua Beato Pedro Dondes, 591. Tá, qual que é o bairro? SIC? SIC Vila Verde. Tá certo. A sua profissão qual que é? É caleiro. Tá, o senhor está preso hoje, né? Verdade. Há quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Tá, e quando em liberdade, ganhava quanto com essa atividade de calheiro? Quantos que eu ganhava? Isso, em média. Entre 1.200, 1.400 reais. Dependendo do dia que ia trabalhar, né? Tá, entendi. Chegou a frequentar a escola? Já. Até que série? Até a 5ª série. 5ª série? Uhum. Tá ótimo. Tem que idade hoje? Eu tenho 28. É casado? Casado. Tem filhos? 2. Tá, eles têm que idade? É um de 5 e um de 8. Tá, eles moram com quem? Mora com a minha esposa. E com meu pai, com a minha mãe. Uhum. Tá certo. Afora esse processo criminal, você já teve outros, né? Já tive um. Por quais crimes? Por furto. Furto ou roubo? Furto, daí eles ponharam como roubo. Tá, mas foi entendi. furto. O senhor foi condenado? Foi. Tá. Fora isso, mais alguma coisa? Não. Não? Em relação aqui à acusação, o senhor tem conhecimento? Só quando eu fui preso, só. Mas sabe o que se trata, né? Sei. Tá, conversou Nem com os sei o que eu tô advogados, fazendo né? aqui. Conversou com os advogados, Aham. né? Tá, então a partir de agora eu ainda não é obrigado a responder as perguntas que eu fizesse, você pode ficar em silêncio, Tá bom. isso não vai prejudicá-lo. Só que, por todo momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu, e se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida, tá certo? Uhum. Tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Quero responder. Tá, a pergunta que se faz início aqui, o Wendel, é bem simples, diz que no dia 3 de abril de 2020, por volta das 2 da manhã, em via pública, atrás do mercado Agricer, na rua Pastor Nivaldo Ramos, bairro SIC, aqui em Curitiba, os denunciados Everton e também Matheus, acompanhados do terceiro que não foi identificado, e com a participação também de Karine, teriam matado a vítima Felipe Almeida Martiniano e também atiraram contra a vítima Leonardo Henrique Beira da Silva, que entretanto não morreu em função desses disparos, né? O que diz o Ministério Público, o senhor foi o mandante desse fato aqui, desse crime. Em relação a esses fatos aqui, são verdadeiros, são falsos? Falso. Tá, Totalmente. O que houve aqui nesse episódio? Então, eu só fiquei sabendo no dia que eu fui preso mesmo. Daí, depois disso, daí eu cheguei na delegacia, o delegado falou que eu tinha sido que matou, né? Uhum. Daí depois de uns 2, 3 dias ele já mudou o depoimento, falando que eu era o mandante. Tá, entendi. Vamos lá. Quem que é o Everton? O Everton eu não conheço. Tá. Quem que é o Matheus? Também não conheço. E a Karine? Também não. Não sabe quem são as Não. pessoas? Nem imagina quem sejam? Não. Tá. Quanto ao Felipe, a vítima que morreu aqui, Felipe não conheço. e o Leonardo? O Leonardo só conheci que eu ouvi falar dele lá, só de onde que ele mora, lá junto que é no mesmo bairro que nós. Tá, mas já conhecia ele. Não, conhecia não, tipo, só ouvi falar dele, né? Mas nunca andei com ele, nunca falei com ele. Uhum. Por qual razão que o senhor entende que a investigação e depois o Ministério Público apontaram o senhor como mandante desse fato aqui, desses fatos? Pior que eu nem sei. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Sabe dizer o porquê? Até hoje não. Uhum. Tinha algum problema com o Leonardo? Não. Se eu tivesse algum problema com o Leonardo, nunca que a família dele ia estar na minha casa aceitar isso, né? Conhece os pais da vítima Felipe? Não. O pai e a mãe não? Não. E essa história de que eles foram, as vítimas aqui foram atraídas, uma conversa de celular para sair no motel com as meninas, aí quando chegaram lá foram alvejadas. Tem conhecimento disso? Não, essa daí não... Só fiquei sabendo só no dia do depoimento, né, que o delegado falou. Uhum. Thiago Nóbrega. Tá.
Você disse, Wendel, que não conhece a Karine, né? Não. Por que quando ela foi na delegacia, ela contou que fez isso a mando do senhor, que daí atraíram, usaram o celular, o Matheus, o Everton, para chamar eles lá? Não sei. Da onde que surgiu essa história? Por que tem isso? Não sei. Até hoje. Uhum. Tá, e porque o Leonardo hoje é falecido, né? Ele não morreu em razão desses fatos aqui, veio a falecer depois por outros motivos, mas por que o Leonardo, quando foi ouvindo a delegacia lá, falou que aqui, ó, afirmou que Karine, Matheus, Everton e Canela. O que é o Canela? Era o meu apelido lá da onde que nós mora, né? Que... Canela é o senhor, então, é isso? É, que eles chamam por causa do futebol, né? Uhum. Ele falou que teve um desentendimento com o senhor lá, após a morte de alguns amigos, e por conta disso passou a ser ameaçado daí pelo Everton, pelo senhor e pelo Jucimar. Quem que é o Jucimar? O Jucimar era um piá que jogava bola ali, né? Mas daí faz tempo já que eu não ouvia falar dele. Uhum. E o que ele tem a ver com esses fatos aqui? Quem, o Jucimar? É. Daí eu já não sei, né? Por causa que ele se afastou, né? Jogava futebol e já saiu dali, né? Tá, e cadê o Jucimar hoje? O Jucimar, não sei, nunca mais ouvi falar. Ele foi morto? Não sei. Não sabe dizer? Não sei me Porque dizer. a Karine aqui falou que teria sido a mando de Wendel em razão da morte de Jucimar. Mas por que eu vou querer cobrar um negócio que eu nem tenho nada a ver com a outra pessoa? Tá, entendi. Bom, na minha parte não tem mais perguntas. Ministério Público, alguma pergunta? O senhor chegou a se ouvir no inquérito da morte do Jucimar? Não chegou? Eles comentou assim, né? Não, o senhor foi na delegacia, foi ouvido na morte do Jucimar no inquérito policial. Daí eles falaram bem assim de Jucimar, mas daí eu falei que conhecia ele de futebol e não sabia. Pois é, mas o senhor foi chamado na delegacia e foi ouvido no inquérito policial da morte do Jucimar. Então o senhor sabe que ele foi morto. Daí nesse dia que ele falou, né, o delegado, né? Certo, então o senhor sabe. Que ele morreu, sim, Matado. depois. Uhum. Certo. O senhor disse que tem uma condenação só por roubo, não são duas? Não, é uma por furto, né? Não, consta no oráculo do senhor, porque eu pergunto o que eu tenho no processo. Uhum. Tem o oráculo que está no movimento 1748. Condenação uma só, doutor. Oi? Condenação uma só. Tem duas execuções, uma por um fato de... Cadê as datas? 2000... Aqui, ó, uma condenação a 4 anos e 5 meses, de 5 anos e 4 meses. Que é só o furto, né? Que eles põem como roubo, né? É o mesmo processo, É doutor. o mesmo processo? É. Não aumentou a pena? É o mesmo processo. Pode ser uma execução provisória e uma execução definitiva. Não, tudo bem. Sem mais perguntas. Defesa? Sim, excelência. Churendo, bom dia. Bom dia. Está preso há quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Estava contando para mim. Eu te indaguei dessa condenação tua. Vão usar isso contra você. É sempre assim. Que ano que foi isso daí? 2013. 13. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. Piá. Verdade. Moleque. Onde que foi esse furto teu? Foi lá no Xaxim. Por que você fala que foi furto e não foi roubo? Porque não teve ameaça e não teve arma, né? Você nunca colocou arma na cara de ninguém. Não. 2013, você piá, 20 anos, aconteceu essa situação na tua vida, você foi preso. E depois disso, o que aconteceu com a tua vida? Depois disso, eu casei, tive meus filhos e daí nunca mais fiz mais nada errado. Você começou a trabalhar com o teu pai daí? Daí comecei a trabalhar com meu pai, daí até no dia que eu fui preso, daí Aquela cadeia mudou tua vida. de 2013
Foi no Xaxim, né, aquela situação? Foi. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguma vez, homens da lei, fardados, caracterizados ou não, te prenderam em flagrante por tráfico de drogas? Nunca. Nunca te abordaram e falaram que droga é essa, rapaz? Não. Você nunca viveu um constrangimento desse na tua vida? Não. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 28. Ah, é? Teu pai falou que você trabalha faz 8 anos com ele, então foi lá de 2020. Entendi. Por que você chorou tanto aqui na hora das testemunhas? Porque eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Até hoje. Primeira pergunta que eu fiz pra você quando eu te conheci. Vão querer usar tuas tatuagens contra você. Não sei por qual motivo que isso existe nesse mundo, mas infelizmente é assim. Tem tatuagem aí que faz prenúncio a crime? Não. Tuas tatuagens fazem menção ao quê? Não é nada, um desenho, né? Eu vi que você tem uma santa, você é religioso. Para os filhos, Deus. Aham. Tá bom. Você não tem ideia do que você está fazendo aqui? Não. Até hoje. Tá bom. Quero perguntar se você esteve em alguns locais. Tem muita história nesse fato. E eu quero que você explique para nós esse amontoado de informação que colocaram nesse processo. Eu quero ir lá para 2017. Como que estava a tua vida em 2017? Já tava tranquilo. Tinha 2 filhos já. Tava tranquilo. Uhum. Esse processo aqui, ó, 000379, dígito 09, 2017, traz um fato. Eu quero te perguntar uma coisa. Para aqui. Nesse processo tem 2 vítimas. Você tem conhecimento disso? Não. Tem conhecimento que tem 2 vítimas. Aham. Uma é Felipe e outra é? Desse aqui. Esse nosso aqui. Aham. Uma é Felipe e outra é? Leonardo. Leonardo. Você já teve, durante essa tua vida aí, algum contato com esses piá? Não. 0 contato. Nunca se envolveu em nenhum problema com eles? Não. Quero te perguntar desse fato aqui, ó. Portaria de instauração de um inquérito policial que fala aqui o seguinte. No dia 2 de abril de 2017, por volta da 1h45, ingressaram no interior de uma casa localizada na rua Ney Pacheco, bairro tal, SIC, onde ocorria uma festa, vindo a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra essas pessoas aqui, ó. Adriano, Brian, Leonardo Henrique Ribeiro da Silva e Misael Severino. Você estava nessa fita aqui? Não. Você foi lá na casa, nessa festa, dar tiro? Não. Esse aqui, Leonardo Henrique Ribeiro da Silva, é a vítima desse processo. Lá em 2017 deram um tiro nele. Foi você? Não. Você sabia disso daqui? Não sabia. A investigação iniciou. Nem polícia chamaram no local. Tinha conhecimento disso? Não. 5 baleados, Leonardo. Wendel. 5 baleados, um deles o tal do Leonardo em 2017. Você foi chamado na delegacia para prestar depoimento sobre esses tiros nessa festa? Não, nunca me chamaram. Você conhece esse piá aqui, ó? Não. Brian Gilberto da Silva. Não. Não conhece esse piá? Não. Leonardo Henrique Ribeiro da Silva. E esse daí já... Né, a vítima desse processo. Aham. Esse aqui é o depoimento do Brian. Aí, estão falando nesse processo... Dá uma corrigida ali para mim, rapidinho, só para... Estão falando nesse aqui. Quando eu falar nesse aqui, é o processo que apura hoje. Estão falando nesse processo... Presta atenção, eu não estou conversando com você. Ó, estão falando aqui
Em determinado momento, falam muita coisa, mas em determinado momento o senhor faz o seguinte, ó. O Wendel tem proximidade com o Tom. Você teve alguma vez na tua vida proximidade com o Tom? Não. Sabe por que eu te pergunto isso? Pelo seguinte, nessa festa aí de 2017, a tornozeleira eletrônica do Tom deu no local dos tiros na festa. Você estava junto? Não. Aquele Brian que o senhor disse que não sabe quem é, fala que eram 2 atiradores. A investigação procura a tornozeleira eletrônica do Tom e dá o Tom naquele local. O Tom é chamado para ser ouvido e você não foi chamado para ser ouvido. Não. Você não estava nessa situação. Não. Nem sabia disso, hein? Ficou sabendo agora. A gente foi investigar. Se sabia que consta nesse processo, que daí então em 2018. Então, 2017, Leonardo foi vítima de disparos e a investigação falou que foi o Tom. 2018 teve mais um fato. Eu quero saber se o senhor estava lá. Estão falando, já mostro, estão falando que em 2018, isso o Leonardo falou, que em 2018, o Tom ou o Jusemar? Tom. Estão falando que em 2018, isso o Leonardo, a vítima desse processo, foi vítima de novo. Que em 2018 ele estava de carro, isso ele fala, que ele estava de carro, e 2 atiradores atiraram no carro que ele estava com o Felipe. Em 2018 ele e o Felipe estavam num carro, e 2 atiradores atiraram neles. E eles reconheceram um cara chamado Jusemar. Você estava nessa situação, dando tiro no carro do Leonardo e do Felipe? Não. Nem sabia também. O Leonardo reconhece o Jusemar. Você não estava nessa situação? Não. Então não vou nem perder tempo de mostrar. Depois, nos debates, eu me aprofundo nisso. Eu só quero saber desses fatos. Você não foi chamado na delegacia e perguntaram para você, Wendel, você estava junto com o Jusemar em 2018 dando tiro no carro do Felipe e do Leonardo? Não. Não foi nem chamado na delegacia? Não. Não foi mesmo. Tem uma outra situação que eu quero saber se você estava lá. Calma lá. Me ajuda aqui. Qual que é? No slide. Isso. Nesse inquérito policial aqui, que traz um fato também de uma investigação também de 2018, traz mais um fato envolvendo o Leonardo. Diz a investigação que aqui, em 2018, depois dos tiros no carro, em 2018, é muito importante, excelência. Eu sei que o senhor vai falar já fizemos muito júri junto. Não, errado. Como que o advogado está errado? Eu vou explicar por que o senhor está errado. Não estou errado. O interrogatório, estou defendendo. O seu conhecimento, o senhor já ouviu isso talvez cerca de dezenas de vezes, porque é um proceder já conhecido aqui. O interrogatório ele serve para que o acusado se manifeste e exponha em relação à acusação, não para que literalmente o senhor dê uma aula, uma palestra para ele e utilize esse tempo, que não é para debates, para tentar convencer o jurado sobre outros fatos. Então, para que a gente também não se alongue, outro julgamento já teve aqui, não chegou a bom termo, né? Então, eu dou mais uma oportunidade para o senhor fazer perguntas em relação à acusação e mais perguntas para que ele responda. É claro que, às vezes, o interrogatório tem que contextualizar, mas é uma praxe indevida, ilícita, um abuso de defesa. Ilícita? Por conta ilícito, o senhor aqui utilizar esse tempo a subverter o procedimento e adiantar debate. Doutor Tiago Flores, com muito respeito. O fato aqui do senhor falar mais do que o acusado já demonstra alguma coisa está errada. Então, assim, eu não vou ser tolerante com isso.
Já aconteceu aqui outros julgamentos, é muito comum isso, é ilícito e eu não vou dar espaço para isso, tá certo? Então, eu dou mais uma oportunidade de fazer perguntas em relação à acusação que ele responda. Se o senhor assim não fizer, eu não vou dar uma segunda chance, está encerrado, eu passo para o jurado. Eu abandono o plenário. Doutor, Eu abandono o plenário, se o senhor fizer isso. Já deixa consignado. com todo respeito, mas Se- ilícito é cercear a defesa. Se Ilícito houver é o cerceamento de defesa, A minha decisão foi dada. se a minha houver decisão foi cerceamento dada, de defesa, o julgamento está encerrado. Dr. Jeffrey, a minha decisão Temos um já foi acusado dada. preso, Eu injustiçado. dou o Não espaço vou para que o respeitar senhor essa, faça não vou pergunta respeitar para o essa decisão. acusado. Se o senhor não fizer, Então- eu vou entender como de fato parece bom. que o senhor não tem perguntas. Que fique consignado, gravado para eventual recurso. Ampla defesa, plenitude de defesa, momento de defesa, interrogatório, não momento de produção de prova da acusação. Vou exercer, se cerceado, o julgamento encerra por aqui. Com muito respeito à sua presidência, e criminoso eu não sou. Quem pratica ilícito penal é criminoso. O senhor pode puxar o meu oráculo e ver que eu sou um advogado respeitado, prudente e extremamente competente, e vou mostrar isso hoje no julgamento, o tamanho da minha competência, e vou provar a inocência dele. Estou satisfeito. Quem Sigo. disse ou mencionou que o senhor é criminoso foi o senhor. Foi o Eu falei senhor. ilícito, doutor. Desculpa, mas É ilícito natureza processual. o senhor É meu se dever passou, aqui coibir. se Não, tá passou certo. nas ponderações, respeitei sempre a sua presidência, mas por favor, diminuir esse advogado e tentar humilhá-lo, o senhor não vai poder fazer isso. Mas não se sinta humilhado. Não, tá Veja, tudo quando gravado. eu falei- Existe quando órgãos eu que irão falei aqui analisar isso ilícito, depois. Eu repito, é um ilícito de ordem processual. O jurado, O processo prevê um procedimento. então o senhor aqui, explique para o enfim, jurado que eu não sou os atos criminoso. do processo. Quem disse que o senhor é criminoso Mas foi o o jurado senhor, não pode fui eu. interpretar como quiser. Se o senhor praticou um crime, nem julgamento aqui está, doutor. Eu não falei Mas em ele momento está sendo algum. julgado e ele vai ser defendido, tá ele bom? sim, ele tem aqui uma acusação. Isso. Enfim, o senhor tem mais perguntas, doutor? Bastante, doutor. Então faça. Mais de uma hora, com certeza eu Faça, tenho faça perguntas. observando aqui as orientações que eu passei, por favor. Senhor Wendel, peço desculpa por tudo isso. Você quer que eu faça a tua defesa? Claro. Sou teu advogado? Está se sentindo defendido? Posso prosseguir? Pode. Existiu um fato em 2018 onde 3 amigos do Leonardo morreram, segundo ele. Está sabendo dessa acusação? Não. Quero ver se o senhor conhece esse rapaz aqui. Esse é o morto. Nessa situação. O senhor já viu esse rapaz alguma vez? Esse daí não. Não conheço. Segundo o Leonardo, 3 amigos dele foram mortos em 2018 num bar. Qual que é o nome do bar? Quero ver se você já frequentou esse bar. Qual que é o nome desse bar aqui? Fala aqui, tá aqui no BO. Rua René Alberto Emílio Conter. Bar e lanchonete Sorvetes Finos. Não, porque eu não vou em bar. Tá. Então o senhor não conhece aquela pessoa ali que eu te mostrei. Não. O senhor foi chamado na delegacia para depor sobre esse homicídio? Não. Não foi. Não. Esse aqui é o Felipe. O senhor já viu o Felipe alguma vez? Não, Felipe não. Não conheço Felipe. O senhor tinha conhecimento que o Felipe tinha a mesma tatuagem do que um dos meninos mortos naquele bar? Não conhecia nenhum dos dois. Então o senhor não teve participação aqui e não foi chamado. Então eu contei para o senhor 3 fatos Aham. envolvendo o Leonardo e o Felipe. 3 atentados contra eles. Nesse aqui morreram 3 amigos dele. Em algum desses 3 atentados, 2017, 2018 e 2018, o senhor foi chamado para depor sobre esses fatos? Não, nenhum dos 3. Surge nesse processo uma pessoa chamada Jusemar. Depois que o Felipe e o Leonardo são presos, eles saem da prisão e existe a morte de um tal de Jusemar. O senhor conhece Jusemar? Só quando nós jogava bola ali no bairro. Daí depois ele sumiu, nunca mais ouvi falar dele.
O senhor tem conhecimento, ou rolou buchicho lá no bairro, que o Leonardo foi apontado como suposto autor da morte desse Jucemar, agora em 2020? Umas pessoas comentou, né, que podia ser o Leonardo que tinha matado o Jucimar. Aqueles 3 fatos que nós comentamos, que houve um atentado contra o Leonardo e o Felipe, vítimas desse processo. O senhor tem conhecimento que inquéritos apontaram o Tom e esse Jucemar nesses atentados? Não sabia desses daí. E a morte do Jucemar agora, em 2020? Quem que comentou que foi o Leonardo? Ou todo mundo comentava? Eles falava, né? Falava que podia ter sido o Leonardo, agora pelo que eu já não sabia, né? Quantos dias antes da morte do Felipe e atentado contra o Leonardo desse processo, dia 3/4 de 2020, esse nosso aqui, Jucemar morreu quantos dias antes da morte do Felipe nesse processo aqui? Pior que eu não sei. 5 dias? Não sei. 1 semana? O senhor falou pra mim. Jeff, eu conhecia o Jucemar. Mas de futebol, Mas, prossiga que eu não vou falar por você. conheci ele de futebol, né? Conheci ele de futebol e daí o que ele fazia da vida pessoal dele, Você me contou que teve um momento que o Jucemar se afastou do pessoal. se afastou de todo mundo, daí pra onde que ele foi e o que ele fez, daí eu já não sabia daí. E o Tom não jogava com vocês? Não, o Tom, Então vocês não eram amigo comum, você, o Jucemar e o Tom? não, Nunca andaram juntos? não. Essa morte do Jucemar, o senhor teve participação? Não, Estão falando que o senhor vingou a morte do Jucemar e matou o Felipe e tentou matar o Leonardo. Foi isso? não, Você tinha proximidade de frequentar a casa do Jucemar? não, As esposas de vocês eram amigas? não, ele não jogava no meu time. Lá não é só um time, é 20 times de futebol. Ah, ele tinha um time dele no bairro. Ele jogava em outro time, nós disputava um contra o time do outro. Daí depois ele sumiu, que ele fazia da vida pessoal dele, daí já é com ele, né? Teve um buchicho nesse processo com 2 informações além disso. Diz que você vingou a morte do Jucemar porque você é sobrinho do Jucemar. Não sou parente dele. Depois mudou. Falaram que você vingou a morte do Jucemar porque você é tio do Jucemar. Não, nem tenho parentesco nenhum com ele. Tem alguma foto você e o Jucemar junto? Não, Ainda que uniformizado de futebol, existe uma foto tua com o Jucemar em algum momento da tua vida? não, Existe alguma foto e o senhor e o Tom em algum momento da tua vida? não. Tem um monte de foto de futebol, é só puxar as fotos de futebol que vai ver que nenhum dos dois. Aí, 5 dias depois da morte do Jucemar, o Tom morre. Perdão, o Felipe morre, desculpa. 5 dias depois da morte do Jucemar, 5 dias depois, o Felipe morre nesse processo e o Leonardo é baleado. Tá? Onde que o senhor estava nesse dia? Eu tava na minha casa, Estava em casa. tava, Você já provou várias vezes isso. verdade? Você conhece Mateus? Não, Não conhece Mateus? não, Nunca foi na casa de um tal de Mateus? não, Trajano Reis, Cruz Machado, Praça Tiradentes, em Curitiba. Tá? Você frequenta essa região? não, Não frequenta. não frequento. Nunca nem passei por ali.
Você já ouviu falar que o Leonardo e esse Felipe, vítimas desse processo, eram traficantes nessa região central? Eu já ouvi falar que já caíram presos vendendo droga ali já. Uhum. E ali também é fácil de saber quem vende, quem não vende, tem um monte de câmera, né? Se eu já passei alguma vez por ali, era fácil de descobrir, né? Você conhece essa menina aqui, ó? Não, Essa loira aqui? não, Ela é do SIC? não. Lá da Vila Verde, não. Ela é da Vila Verde? Não, Não é. não, O nome dela é Karine, vulgo loira. Você não tem conhecimento que ela é mulher de um tal de Mateus? não. Nem conheço ela e nem o Matheus. Você tem conhecimento que foi ela que deu o teu nome numa delegacia de polícia? Só quando eu fui dar o depoimento que eu tava preso, daí que eles comentou, né? E ela disse, quero saber se o senhor tem conhecimento disso e por que isso. Uhum. Ela disse que você mandou matar o Felipe e o Leonardo por uma guerra do tráfico de vocês no SIC. Não, Que história é essa de guerra tua no SIC contra Leonardo e Felipe? Leonardo e Felipe frequentavam o SIC? que eu saiba, não. Então você nunca viu essa menina na tua vida? Não. Wendel, você falou pra mim que não tem ideia do que você tá fazendo aqui. Uhum. Uma pessoa disse que foi você, essa Karina. Por que ela teria dado o teu nome, então? Aí eu já não sei, né? Não faço nem a mínima ideia. Porque ela é a única pessoa desse processo que dá o teu nome. Nem sei por que ela... Se eu não conheço ela... Eu quero ver se você reconhece a voz de alguém aqui, tá? Uhum. Cadê? Você conhece uma menina chamada Daphne? Só ouvi falar, só. O que você ouviu falar? Ah, que ela... fazia furto, né? Quero ver se o senhor reconhece essa voz aqui, ó. Opa, aí, minha joia, então, o negócio é o seguinte, ninguém levantou nada contra ele, tá ligado? Tô falando que a parceira dele, ó, essa mina aí da foto, tá ligado? Ela chegou em nós e falou que ele que tava envolvido no bagulho, que é ele que pegou e fez a fita, tá ligado, mano? Nós vamos chegando nele devagar. Você conhece essa voz? É da Daphne, né? Você conhece a Daphne? Conheço, que já conversei assim um pouco com ela já. Não sei se o senhor tem conhecimento, mas ela... Ela é filha da Arilze, né? A Daphne é filha da Arilze. Eu não podia colocar nenhuma palavra na sua boca, mas isso que eu queria saber. Você conhece a mãe dela? Conheço, A mãe dela gosta de você. gosta. Faleceu, né? Você Deus nunca faleceu. foi inimigo da Daphne? Amizade assim de andar junto. Digo inimigo. Não, inimigo não. Pelo contrário. Até se falava-se isso mesmo. Nós já se falou já. Nesse áudio aqui, ela tá falando da Karine, mulher do Mateus. Eu te pergunto, você não conhece nem Karine nem Mateus? Não. Tá. Quero ver se você conhece essa voz aqui, ó. Por isso que eu tô pedindo teu cara crachá, porque eu vou entrar na bala junto, cara. Eu vou entrar na bala junto e vou colar no meu parceiro ali. Não. Vou passar essa caminhada certinha. Você tá pulando a... Não reconhece a voz. Não. Nem sei quem que é.
Tá, então você não conhece as duas vozes. A voz só da Daphne. da Daphne. Tem mais uma voz que eu quero ver se o senhor reconhece. Esse aqui. Dando um auxílio aí, já que você vai ficar em casa, hoje eu deposito um dinheiro amanhã pra você já. Vou falar, vou auxiliar aí, tô dando uma casa pra lá já. Não, Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não reconhece essa voz? Não. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum negócio em Ponta Grossa? Conhece Ponta Grossa? não, Sabe qual que é o DDD de Ponta Grossa? não, Tem nada em Ponta Grossa? não, Tem familiar lá? Tem alguém lá? não. Tua vida é no SIC. É. Minha família mora toda no norte. Aonde? Figueira. Figueira. Então tá bom. Pra gente finalizar, você participou das audiências judiciais, porque aqui é a segunda audiência, né? Aham. Você já foi ouvido uma outra vez. Já. Na verdade, 3 vezes você foi ouvido, né? Primeira vez você foi ouvido por delegado, Aham. depois você foi ouvido por um juiz, Michele. doutora Michele, e agora? A Ticiane. E a Tiziana é promotora e está sendo ouvido hoje. Teu depoimento é sempre o mesmo. É. Você acompanhou a última audiência? Da Karina deles falando, não. Você não te deram a oportunidade de ficar na sala acompanhando? Não. Você tem conhecimento se alguém falou do teu nome nesse BO? Não. Só na delegacia, só. 2 anos e quanto que você está preso? 2 e 8. Por um BO que você não deve. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Polícia caiu na tua casa. Teu pai falou que você estava trabalhando, voltou para casa, no outro dia preso. Um dia trabalhando, outro preso. Você deu teu celular? Os 2. 2 celulares. Você deu a senha dos 2 celulares? Abri os 2 celulares pra eles. Há quanto tempo você já tinha esses celulares? Já tinha... fazia 1 ano e pouco, 2 anos. Isso que eu te perguntar. Tinha mensagem de 2 anos para trás, Aham. sem ser apagada. Você tem conhecimento que a perícia constatou que você não apagou nenhuma mensagem? É, depois que daí eu fui e falei com o advogado, né? Que o advogado me tirou e... Por que você deu teu celular e falou, policiais, nem precisa abrir, a senha tá aqui. É, porque eu não devo nada, né? Você conhece um investigador de polícia chamado Marcos Todisco? Não, Não lembra desse nome? não. Só lembro só do Thiago Nóbrega mesmo, que é o Que é o delegado. delegado. Uhum. Como que foi o tratamento do Dr. Thiago com o senhor? Foi... Até hoje, né? E já foi até depois lá... Querer intimidar minha família depois. Duas jaquetas foram apreendidas na tua casa e dinheiro. O dinheiro foi restituído pela justiça? Foi, que não é lícito de tráfico de droga. É, a doutora Michele mesmo assinou e falou que não era de Quanto que tráfico. tinha de dinheiro? Pior que eu não me recordo muito bem. Mas acho que eram uns 7 mil e pouco, 8 mil e pouco, uma coisa assim. O dinheiro foi devolvido. Foi devolvido, ela mesmo que devolveu, assinou e devolveu. As duas jaquetas que a polícia levou da tua casa, cadê? Tá com eles ainda, as 2 jaquetas, o DVR e os 2 celulares. Até hoje não devolveram. O delegado, quando você foi ouvido, ele perguntou pra você, ele te falou e te perguntou que essa guerra aqui, em tese, seria por tráfico no centro de Curitiba, Trajano Reis, Cruz Machado. O delegado mencionou isso pra você? Não. Ele só perguntou que foi a Karina que tinha falado que fui eu que tinha contratado. Eu contratei o Matheus, contratei o Tom, daí o Tom contratou o Matheus contratou a Karina e eu que matei.
Foi isso que ele falou no dia pra mim. Daí depois ele já não... Então, só para entender. A primeira linha de investigação, você puxou o dedo. Você era o atirador. E daí depois disso eu já não sei o que aconteceu, que ele me jogou comandando. Daí depois só veio só a ciência, né? Isso que eu quero entender. Quando ele fala que você é o atirador, o que você explica pro delegado? Eu falei que não é eu, que tem filmagem, né? Você tinha filmagem na tua casa. Daí até hoje o advogado sempre pediu para eles devolver o DVR, que podia ser uma prova pro meu lado, eles nunca devolveu e sumiram com o DVR. Até hoje eu nem sei onde que tá o DVR. Tá, pera lá, quero te mostrar um negócio. Olha só, tem no processo uma denúncia anônima. Tem no processo uma denúncia anônima depois dos fatos. Então o fato é dia 3 pro dia 4 e aqui é dia 6. Lá pelas 11 da manhã tem uma denúncia anônima. Que fala que você, Everton e Canela são os atiradores. Você tem conhecimento que foi uma denúncia anônima que colocou você como atirador nesse fato? Não. O delegado não falou? Tem uma denúncia anônima que fala que você é o atirador. Não. Ele só chegou, me prendeu, não falou nada. Eu perguntei por que estava sendo preso e não falou nada. Lá você se explica. E daí eu cheguei lá, eu só fiquei sabendo por causa que daí o advogado chegou e me contou o que era. Tá. Mas daí... Fica comigo. Aí você é ouvido como sendo o atirador. O que você fala pro delegado? Tenho prova que eu estava em casa, tem filmagem? Tem, daí ele foi e nunca mais falou sobre o DVR, não falou sobre as brusas. E você preso? Eu fiquei preso. Aí inicia o processo judicial. Aí na audiência com a doutora Michele perguntam pra você por que você mandou matar o Felipe e o Leonardo? Daí já virou outro... E por que você mandou matar eles? Até hoje eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, por que me jogaram nisso aí, né? Sabia que tudo começou com essa denúncia anônima? Falando de guerra lá no SIC. Mas o SIC é grande, né? Não é só a Vila Verde que é o SIC, né? Tem um monte de bairros, né? Pra gente finalizar. Família do Leonardo nunca te botou o dedo na cara? Não. Vocês são de dentro da minha casa, né? Até hoje eles vai lá e conversam com meu pai. Você teve 5 testemunhas de defesa. Quem conduziu esse processo e conduziu muito bem foi o doutor Edgar e o doutor Diego. Eu me assustei quando eu vi que suas únicas testemunhas de defesa, todas, são parentes do Leonardo. Como que é isso? Todas suas testemunhas de defesa são parentes do Leonardo? São. E todos acreditam que não foi você? Até hoje eles acreditam e sabem que não foi, né? Porque tinha gente, parente dele que estava junto comigo no dia também, né? Deixa eu falar uma coisa. Você vai embora hoje. É assim que acontece com o inocente. Ele vai embora depois do julgamento. O que você vai fazer da tua vida, cara? Vou voltar a trabalhar com meu pai, né? Teu piá lá de 5 anos com autismo, quem que tá cuidando dele? A minha mulher e meu pai. Cara, você tá preso 2 anos e 8 meses. Só por isso? Não tem outro processo? Não. Não tem uma prisão em flagrante? Não tem. Não tem outra prisão preventiva? Não tem outra prisão temporária? Não existe mais nada na tua vida? É isso aqui que tem na tua vida? É isso aí. Quem que tá bancando tua casa lá? A minha mulher e meu pai, né? Tá bom. Boa pergunta mais. Eu agradeço pela tua coragem em sempre falar desde o início. E é uma pena que ninguém quis te ouvir, mas hoje você foi ouvido. Excelência, com muito respeito ao juízo, devolvo a palavra. Sem mais, obrigado. Os demais defensores, alguma pergunta? Sem perguntas. Tá, eu tenho... Pois não, doutor, desculpe. Sem perguntas? Sem? Tá. Wendel, o senhor falou uma coisa, eu não entendi direito.
O senhor disse que conversou com o delegado Thiago Nóbrega, que foi conduzir a investigação. O senhor mencionou que havia aqui algumas imagens. E esse é o ponto que eu não entendi. O senhor disse que o delegado foi até a sua casa, pegou um DVR, alguns arquivos e sumiu com eles, é isso? Daí nunca mais apresentou, não sei o que. Não, mas é esse o ponto, porque o senhor está dizendo que ele foi até a casa e subtraiu objetos, né? Eles não constam aqui, esse é o ponto que eu quero questionar. Eu vou encaminhar isso para o Ministério Público para investigar o delegado e verificar o que você está falando, porque é algo muito grave, né? Eu preciso entender o que é. Questão de ordem. Não, é força, é a expressão dele, Excelência, com muito respeito. Então, mas se é força de expressão, eu preciso que ele me explique, não o senhor. Porque se ele foi na minha... foi até a sua casa e subtraiu bens da sua casa, é isso? Ele pegou o DVR, as minhas 2 jaquetas e os 2 celulares. E daí todos os pedidos que fazia, ninguém aceitava, ninguém falava nada. E é uma prova que eu podia ter ao meu favor. Tá. Eu só vou verificar aqui, porque tem aqui a apreensão de um DVR, né? Eu só preciso verificar aqui se refere a DVR que o senhor está mencionando ou algum outro. Porque se não for, eu vou encaminhar, entende? Né? Até porque se o senhor foi vítima aqui de uma subtração, a pessoa que fez isso tem que responder. Né? Eu não sei, doutor Jeff, se o senhor quiser fazer alguma consideração em relação a isso? Não, ele quis dizer o seguinte, Excelência. Pegaram lá em casa um DVR, eu falei que lá tinha imagens, que ele estava em casa, e nunca tiveram interesse em apresentar essas imagens que provam a inocência dele. Não, é isso que ele quis dizer. É justamente esse o ponto. E esse DVR que ele se refere foi apreendido nos autos aqui? Segundo consta, é o DVR da casa dele. Tá, então, se é o DVR da casa dele, todas as imagens são disponíveis. É esse o ponto, desde a investigação. Foram aquelas imagens que o senhor pediu para tirar do processo. Não. É esse o problema, entendeu? Data máxima, velha, não tem problema aqui. Há que fazer uma correção não, aqui. Eu pedi para tirar do processo. Excelência. Questão o senhor acabou de pedir. Pera lá. Ele falou assim, vamos tirar essas imagens, chegaram agora, não chegaram. Não, investigação desde o início. Eu conheço das imagens. A questão é, senhores jurados, existe um regramento de que tudo que vem para hoje nesse julgamento tem que ser juntado 3 dias antes. Extemporaneamente, o cartório, sem explicar o motivo, juntou um monte de imagem que eu não sei o que é. Humanamente impossível fiscalizar 72 horas de imagem que juntaram ontem, 6 da tarde. Doutor Jeff, a gente não tem precisa que tirar. Alongar. O senhor está dizendo que eu pedi para tirar imagens. Doutor a questão Jeff, as imagens do DVR dele, todos conhecem, o promotor conhece, o delegado conhece. Essas eu não pedi para tirar. Não, essas eu não pedi para tirar. Só um minuto. Essas imagens estão à disposição dos senhores, foram juntadas no dia 4 de dezembro de 2020, há mais de 2 anos. Elas estavam à disposição no Ministério Público das partes, conforme já que foi falado, e hoje foram formadas para o ajude, mas assim, está à disposição quem prevê. Não sei se são as mesas. Se ele diz aqui que foi subtraído, e pelo jeito não foi, porque foi juntado aqui, houve uma ordem judicial para buscar, tem que esclarecer isso, é só esse o ponto. Agora, se foi algum outro material, eu reitero. Eu preciso que você me diga, Wendel, porque da mesma maneira que se você ou seus colegas acusados fizeram algo errado, tem que ser julgados e responsabilizados, o delegado de polícia também. Então é esse o ponto. Eu preciso saber esclarecer isso. Essas imagens que você se refere são disponíveis aqui no processo, que foram aqui juntadas, formalizadas desde dezembro de 2020? A pergunta ou não, tem algum outro objeto que foi subtraído do senhor? Não, ele tem como saber. A pergunta é, tem como ele saber, preso há 2 anos e 8 meses, se são as minhas imagens? Te deram uma televisão, um computador para você analisar as imagens? É por isso que eu perguntei para o senhor. Eu não posso entrar um computador na cadeia para mostrar as imagens para ele. Ele não tem como responder essa pergunta. Parece que está resolvido, né? Então foi apreendido, está à disposição dos jurados também. Só que eu nunca vi, né? Não, eu entendi. A maneira como você falou, eu entendi, fique tranquilo. Era só para esclarecer, porque, como eu disse, eu precisava tomar uma providência. É que podia ser uma prova para mim, né? Não, está à disposição. A meu favor, né? De Assis presente aqui no plenário. E também faço referência que a acusada Karine de Souza Taveira, que também esteve em julgamento, mas que não compareceu. Nós realizamos aqui no dia de hoje os julgados do senhor e senhora. Ouvimos aqui testemunhas. Os senhores foram interrogados, deram sua versão a respeito do que aconteceu nos fatos. O promotor de justiça fez a sustentação do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, também fizeram os defensores a favor de cada um dos senhores e senhora. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença, e agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas que depois o senhor Everton, o senhor Wendel e também a Karine, caso esteja nos acompanhando online, terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão.
Em relação inicialmente ao acusado Everton Mike Pereira de Oliveira, primeira série, vítima Felipe de Almeida Martiniano. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver um acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. E a linha E, reconheceram também a qualificadora do crime cometido mediante dissimulação. Segunda série, vítima Leonardo Henrique Ribeiro da Silva. Reconhecer a existência do fato. Atribuíram a autoria ao réu. Reconheceram o dolo de matar. Não absolveram o acusado. Reconheceram a qualificadora da motivação torpe. E, por fim, reconheceram também a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Já no que se refere à acusada Karine de Souza Taveira, primeira série, vítima Felipe de Almeida Martiniano, reconheceram a existência do fato, atribuíram participação à ré, não absolveram a acusada, reconheceram a qualificadora de motivação torpe e, por fim, também reconheceram a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Em relação à segunda série, vítima Leonardo Henrique Ribeiro da Silva, reconheceram a existência do fato, atribuíram participação à ré, reconheceram o dolo de matar, não absolveram a acusada, reconheceram a qualificadora de motivação torpe e, por fim, também reconheceram a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Por fim, quanto ao acusado Wendel Nascimento de Assis, primeira série, vítima Felipe de Almeida Martiniano, reconheceram a existência do fato, atribuíram a autoria ao réu, não absolveram o acusado, não reconheceram a qualificadora de motivação torpe e, por fim, reconheceram a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Segunda série, vítima Leonardo Henrique Ribeiro da Silva. A linha A, reconhecer a essência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer o dolo de matar. A linha D, não absolver um acusado. A linha E, não reconhecer a qualificadora do motivo torpe. E, por fim, a linha F, reconheceram a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar os acusados Everton Mike Pereira de Oliveira e Karine de Souza Taveira, pela prática das condutas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal, em relação à vítima Felipe de Almeida Martiniano, e artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º também do Código Penal, isso em relação à vítima Leonardo Henrique Ribeiro. Já no que se refere ao acusado Wendel Nascimento de Assis, julga-se também aqui parcialmente procedente a acusação para o efeito de condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, em relação à vítima Felipe de Almeida Martiniano, e artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º também do Código Penal, em relação à vítima Leonardo Henrique Ribeiro da Silva. De maneira bem resumida, todos os acusados, Everton, Karine e Wendel, foram condenados aqui por dois crimes, um crime de homicídio qualificado consumado e outro crime de homicídio qualificado tentado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral dos fundamentos, passando direto à pena total, individualizada aqui por acusado. Em relação ao acusado Everton Mike Pereira de Oliveira, pena total de 36 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Em relação à acusada Karine de Souza Taveira, pena total de 42 anos em regime inicial fechado. E, por fim, em relação ao acusado Wendel Nascimento de Assis, pena total de 31 anos e 6 meses de reclusão, também em regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva de todos os acusados, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena, em vista aqui da soberania que se revestem as decisões do Conselho de Sentença. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, plenário tribunal do júri, Fórum Criminal do AU, dia 19 de janeiro de 2023. Doutor João Milton, pelo Ministério Público, alguma colocação? Ok. Doutores pela defesa, algum requerimento? Desculpe, doutor, não entendi. Arbitrário, tá? Já consta no pró-júri, eu já libero, tem sim. Tá ok, doutor Rodrigo? Tá, ok, a gente consta em ato, sem problema algum. Doutor João Milton? Só me parece que só em relação ao Wendel foi parcialmente procedente, em relação aos outros foi totalmente procedente. Isso, não, de fato. Na verdade, eu acho que foi um erro de leitura aqui, né? Mas realmente integralmente procedente em relação ao Everton, em relação a Karine, e em relação a ele, parcialmente procedente, porque em relação a uma qualificadora não foi acolhida pelo Conselho de Sentença. Bem, dessa forma aqui eu agradeço a presença de todos, o Ministério Público, a defesa, os servidores, os jurados, a escolta policial, o serviço terceirizado, alguns acompanham aqui presencialmente pela internet e na ausência das considerações do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço.